Bom, pessoal, na primeira parte nós vimos as características dos vírus e a estrutura que eles apresentam. Eu mencionei para vocês que a estrutura dele estava diretamente relacionada com a forma como ele entra na célula, a maneira como acontece a infecção viral. Então, por exemplo, o bacteriófago, que é um vírus não envelopado, ele vai se aproximar da membrana da célula e vai introduzir dentro da célula apenas o material genético dele. É um método de infecção que a gente chama de inoculação do ácido nucleico. Reparem que o capsídeo fica do lado de fora, ele introduz apenas o material genético lá dentro. Ah, Guilherme, mas para que ele precisa colocar o material genético dele lá dentro? A gente vai ver daqui a pouquinho que o objetivo lá dentro é formar novos vírus, novas cópias. E vai ser o material genético dele dentro da célula que vai comandar todo esse processo. Por outro lado, o vírus envelopado, como é o caso, por exemplo, do HIV, que eu coloquei aqui para vocês, ele tem um envelope com constituição lipoproteica, lembram disso? Então, quando ele se aproxima da célula e se conecta, se liga ali na célula, reconhece a célula através das proteínas específicas que ele tem, esse envelope, que é lipoproteico, vai se fundir à membrana da célula. Por que isso acontece? Isso é possível porque a constituição do envelope viral é a mesma constituição da membrana plasmática da célula. Ambos são lipoproteicos. Então, o vírus ele consegue unir esse envelope com a membrana para poder liberar o conteúdo dele, o nucleocapsídeo, lá dentro da célula. Beleza, galera? Esse método de infecção nós falamos que ocorre por transposição de membrana. E aí, uma vez que o vírus consegue entrar na célula, dois ciclos reprodutivos podem acontecer: o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. No ciclo lítico, ao colocar o material genético do vírus lá dentro, olha só, ele inoculou, o modelo usado é o do bacteriófago, inoculou o ácido nucleico na célula. Reparem que o vírus ele vai destruir o material genético da célula. Ao fazer isso, ele interfere no funcionamento dela, ou seja, no ciclo lítico tem interferência no metabolismo celular e, destruindo o material genético da célula, o vírus começa agora a sintetizar novas cópias de material genético viral. Ele também vai produzir proteína lá dentro da célula, lembra que usando sempre a maquinaria da célula, montando novos vírus até que a célula fique cheia de vírus e ocorra então o rompimento da membrana ou lise celular. Então, dois pontos caracterizam o ciclo lítico: interferência no metabolismo da célula e lise da membrana ou rompimento da membrana da célula. Beleza? Agora, pode acontecer também do vírus permanecer lá dentro da célula como se estivesse em estado de dormência. Reparem que ele introduziu o material genético dele lá dentro e ele acoplou ou juntou o material genético dele, do vírus, ao DNA da célula. Incorporou o DNA viral ou material genético viral ao material genético da célula. E aqui não tem interferência no funcionamento dela. Tanto é que essa célula aqui, ó, que é uma bactéria, lembra que a gente está falando do bacteriófago, ela se dividiu em duas, por divisão binária. Só que quando ela faz essa divisão, ela acaba também duplicando não só o material genético dela, como também o material genético do vírus. Essa célula, no ciclo lisogênico, o vírus fica lá dentro, de certa forma, escondido, em dormência, continua funcionando, não tem interferência no seu funcionamento, no seu metabolismo, porém, toda vez que ela se divide, ela vai também replicar o material genético viral. Uma célula que está no ciclo lisogênico pode a qualquer momento entrar no ciclo lítico. Uma célula que já está no ciclo lítico, o fim dela, infelizmente, é a destruição. Beleza, galera? Então, esses dois ciclos é importante vocês conhecerem, caem com frequência em prova, tá? Voltando aqui para o HIV, eu coloquei para vocês que ele é um vírus cujo material genético é o RNA. Logo, a gente pode classificá-lo como um vírus de RNA. E ele é chamado de retrovírus. Por que retrovírus? Porque ele tem uma enzima dentro dele chamada de transcriptase reversa. Normalmente, nas células, o nosso DNA, nas nossas células, tá? O nosso DNA serve de molde para poder formar um RNA para que depois aconteça a produção de proteína. Isso não vai acontecer com um retrovírus. Ao infectar, ao entrar na célula, o RNA viral vai servir de molde para formar um DNA. Lembra que na transcrição, que acontece nas células eucariontes, como no nosso caso, também nas procariontes, como nas bactérias, lembra que o DNA serve de molde para formar RNA, transcrição. Aqui é o contrário, o RNA viral vai servir de molde para sintetizar um DNA,
Então é uma transcrição reversa ou uma retrotranscrição. Como é que o vírus é capaz de fazer isso? Ele só faz isso porque ele apresenta essa enzima que é a transcriptase reversa. E aí daquele DNA que ele formar, ele vai produzir novas cópias de material genético viral e vai formar também proteínas para construir o capsídeo. Poxa, se ele tem proteína, se ele tem capsídeo e se ele tem RNA viral, agora é só construir e montar os novos vírusinhos ali no ciclo reprodutivo dele. Beleza, pessoal? Existem alguns inibidores dessa enzima transcriptase reversa que é usada para controlar a infecção pelo vírus HIV, que é o responsável pela AIDS. Esses inibidores de transcriptase reversa não vão ter ação na nossa célula, porque nós não fazemos transcrição reversa, nós não temos essa enzima. Tudo bem? Meninos, é uma aula mais rápida, mais dinâmica, para que vocês possam acompanhar, até para não ficar cansativo também. Qualquer dúvida que vocês tiverem, assistam novamente, pausem o vídeo, tirem print da tela, façam aquilo que for melhor para vocês, beleza? Se ainda assim não ficar claro alguma coisa, entre em contato comigo pelo e-mail ou pelo WhatsApp, estou à disposição de vocês. Um grande abraço e a gente se encontra na próxima aula, beleza? Até mais!